ministério de profeta, que se encontra o texto áureo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Temos também a verdade prática da nossa lição, a leitura bíblica em classe. Só que hoje também eu quero acrescentar aqui a leitura diária, que talvez os irmãos, em todas as lições, eu não sei se os irmãos lê na sua casa e procura ter conhecimento a respeito do que Deus está falando em cada dia da semana, mas o texto áureo é 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, que diz assim: E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Amém? A verdade prática ministério do profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Nós vamos ver aí que a leitura diária em segunda-feira, ela se baseia em Atos capítulo 3, verso 22. Algum dos irmãos pode abrir, por favor, Atos capítulo 3, verso 22. Continue com a sua Bíblia aberta, mas abra sua Bíblia aberta em Atos capítulo 3, verso 22, para depois nós irmos para a leitura bíblica em classe. Amém? Nós temos três objetivos, enquanto os irmãos acham, nós temos três objetivos nessa lição. O primeiro é descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Então nós vemos aí que temos o verdadeiro profeta e o falso profeta. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Alguém pode ler, por favor? Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos dizer. Amém? Isso é uma profecia em relação a quem? A Jesus, né? Jesus é o cumprimento da profecia tocante a Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É também o cumprimento daquilo que Davi escreveu nos Salmos, né? Se você for olhar a lição diária, muitas vezes nós já partimos para leitura em classe, para o estudo da palavra em si, da classe, da leitura da lição, mas deixamos de lado a leitura do dia a dia. E nós vamos ver que aí há uma palavra de ensinamento no versículo diário, em que nós vemos o cumprimento da palavra em Jesus Cristo, aquilo que Moisés escreveu, aquilo que Davi escreveu, e nós vemos também o cumprimento da profecia que o próprio Deus deu em relação a Abraão. Quando Jesus aparece, faz a promessa do filho, nós vemos tudo isso. Só que se você deixar a leitura diária de lado, você também está deixando coisas a aprender. O segundo versículo é Atos capítulo 11, verso 27. Profetas na igreja primitiva. Diz o que esse versículo? Naquele dia, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Nós vamos ver que os profetas da nova aliança, eles seguiam as mesmas diretrizes do Antigo Testamento. Então, profeta não é somente ter o dom da profecia, mas é ser chamado por Deus. O que nós estamos
errando dentro da igreja, principalmente os que estão dentro da liderança da igreja, é no seu chamado. Ser chamado para ser pastor e ter a convicção do seu chamado. Ser chamado para servir ao Senhor e ter a convicção de ser chamado. Isso está faltando na casa do Senhor, até para o crente. O ser chamado, de ser separado do mundo, essa convicção está o quê? Num balanceamento fora e dentro. Então, a convicção do chamado, ela é muito importante. A terceira, que é Lucas capítulo 11, verso 49. Profetas enviados por Deus. O que diz lá? Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas, apóstolos, dos quais eles mataram alguns e matarão, né? Já logo em seguida a fundação da igreja lá de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Tiago foi morto, Paulo foi morto, alguns, e outros perseguirão. Tanto é que no dia da perseguição foram apóstolos para a Etiópia, foi apóstolo para a Arábia, alguns foram para o Iraque, vamos falar nos dias de hoje. Então o que significa isso? Esses profetas, de modo que os judeus costumavam pintar. Olha, uma das coisas que é incrível a hora que você fala sobre profeta, que o profeta, antes dele morrer, você vai ver que Jesus fala sobre, e outras passagens, do túmulo do profeta, ele era pintado na cor branca. Por quê? Para indicar de que ali estava um morto, mesmo ele sendo profeta, para que você pudesse ver e não tocar naquele túmulo, porque senão você ficaria o quê? Contaminado durante 7 dias. Você não poderia ir ao templo adorar a Deus durante 7 dias. Era mesmo se você tocasse no túmulo de um profeta ou de qualquer outro defunto naquela época, entre os judeus, o que significava? Poderia ser qualquer um, ele não poderia ir adorar na casa do Senhor. É o mesmo significado dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Aí você vem sábado ou domingo para a igreja. Durante esses 7 dias da semana que você está dentro da sua fábrica, analisa quantas coisas acontecem e que te torna impuro. Ou seja, quantas coisas você, comete durante a semana. Pensamentos que você analisa durante a semana. Raiva que você passa daquele que está ao seu lado. Então, a leitura diária da semana nos leva a meditar nisso. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz o quê? Por isso, quem fala em línguas, ore para que o possa interpretar. Quer dizer, quando há interpretação dentro dos dons de línguas, dentro da igreja, que alguém se levanta e começa a falar língua e há interpretação, há edificação na igreja. Ou seja, se há uma palavra a qual está sendo direcionada a alguém e aquela pessoa vai ser edificada, o que significa? Serve de identificação. Aquela pessoa pode estar recebendo algo de Deus, com a interpretação ela vai entender e a bênção dela ela vai esperar. Pode ser uma palavra profética, pode ser uma bênção que ela está esperando e Deus está entregando, e nós não podemos limitar isso. Amém? O verdadeiro profeta é aquele que traz uma palavra de estímulo, irmão. O profeta, ele não traz uma palavra só de desgraça. Hoje nós vemos que muitas pessoas olham e têm a visão de um profeta, ele só trazendo juízo sobre o povo. Não é simplesmente trazer sobre o povo algo que é desgraçoso para a vida de uma igreja, desgraçoso para a vida de uma pessoa. Não, traz um estímulo. E veja bem, quando o profeta ou a pessoa que fala em línguas e há interpretação, ele traz uma palavra de estímulo, aquela pessoa que está recebendo, o Espírito Santo de Deus, ele já faz uma ligação com aquilo, confirmando sendo de Deus ou não. Então nós precisamos ver isso.
Porque o Espírito Santo de Deus habita na pessoa. Nós precisamos analisar isso também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Alguém pode ler, por favor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20. Há algo aqui nesse versículo que nós perguntamos: por que muitos irmãos não são batizados dentro da igreja? Por que muitos irmãos não recebem o dom de línguas? Esse versículo é um versículo chave para quem está dentro da igreja. Por que o Espírito Santo de Deus muitas vezes ele é bloqueado e ele não derrama a sua bênção? A Bíblia diz o quê? Não tratem com desprezo as profecias. O que Paulo ele está querendo dizer com isso? Irmãos, literalmente ele está dizendo assim, não despreze as profecias. A falta de perdão entre os crentes, ou seja, entre si dentro da igreja, ou a saia da irmã, o brinco da irmã, a vestimenta da irmã. Sabe o que isso acontece? A falta da alegria, a falta da intimidade em ter sido salvo por Cristo. Olha só, a falta de perdão entre um e outro impede, é um impedimento do trabalhar do Espírito Santo de Deus para que ele venha te abençoar com o dom. Pode ser o da profecia, dom de língua, dom de visão, todos os dons que já nós estudamos. Então veja bem, isso daí nós perdemos se nós não estudarmos a lição por um todo. Isso tudo significa o quê? É a falta de gratidão, a Deus, mesmo em tempo de dificuldade. É uma falta de gratidão a Deus, mesmo no tempo de dificuldades em que a vida nos oferece. A ausência do aprendizado e da expressão da palavra de Deus nos impede a receber os benefícios dos dons, mas não nos compromete com a salvação. A salvação é salvação, mas as bênçãos do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós sejamos batizados, recebemos a bênção dos dons, nós precisamos quebrar todos esses impedimentos. Muitas vezes nós não somos abençoados pelos dons espirituais, porque há desavença até mesmo entre o casal. Você vê como que Deus ele é simples, irmãos. É nós que complicamos, o ser humano em si. O último, que é sábado, Apocalipse capítulo 3, verso 22, diz o quê? O maior exemplo das igrejas colocado num livro profético do Novo Testamento, por um profeta do Novo Testamento, que é o nosso querido apóstolo João, nós vamos ver a seguinte coisa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, a quem ele está se referindo aqui? A igreja de Laodiceia. Veja bem, quem era a igreja de Laodiceia? Quais eram os orgulhos desse lugar, dessa cidade? Sabe o que era? A riqueza. Era um lugar muito rico na época, no Império Romano. Sabe o que eles desenvolveram lá nesse lugar? A riqueza. O avanço da medicina foi o primeiro lugar da história que desenvolveu o colírio que você usa no seu olho. Foi desenvolvido há tantos anos atrás nessa cidade e veio se desenvolvendo no meio da medicina, e hoje existe colírio para tantas coisas que você usa. Então veja bem, Laodiceia era algo, um lugar, uma igreja abençoada, só que o grande avanço da indústria têxtil do lugar, isso foi corrompendo a igreja. A riqueza,
a medicina. Olha só, nós não estamos nesse tempo, irmãos. Você foi atraído para o Japão por quê? Por causa do dinheiro. Você não está aqui por outro objetivo a não ser por causa do dinheiro. A vida almofadinha que os brasileiros encontraram no Japão. A medicina, nossa, quantos brasileiros aqui desprezam a medicina no Brasil? Só que para onde eles correriam se o Japão fechasse a porta? Você pode estar no Japão, comprar sua casa, ter o visto permanente, mas você não deixa de ser brasileiro. A terceira coisa que nós podemos ver aí, da época não pode se comparados com a riqueza verdadeira que é o verdadeiro amor de Deus. Então veja bem, a leitura diária ela não foi colocada simplesmente aí para você olhar para ela, não ler e não meditar naquilo que Deus está colocando. Agora vamos para a leitura em classe. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 12. Agora sinta a dor aí porque até doeu em mim essa semana. O pastor ali, ele... Calma aí, pastor. Né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos apóstolos que estão dentro da igreja? Hoje se intitulam apóstolos, apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano de tal, né? Só que na realidade, se nós formos olhar no dia de hoje, sabe por que coloca-se o título de apóstolo? Porque estão se envergonhando do título de pastor na realidade. Pastor fulano corrompeu a sua igreja, pastor fulano adulterou, pastor ciclano. Passou a ser vergonhoso ter o título de pastor. Então vamos para cima. Vamos para o grau mais acima, vamos para o grau de apóstolo. Se nós formos ver uma visão um pouco mais apurada, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Veja bem, Deus ele teve que chamar as pessoas, primeiramente para ser salvo, depois ele foi distribuindo dons, depois ele foi graduando as pessoas. Ele mesmo deu um para apóstolo, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Unidade da fé, irmãos. Está faltando dentro da igreja a unidade da fé. E é o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Se nós repararmos, nós vamos ver aí que essa pandemia trouxe um desespero dos irmãos, né? Trouxe um desespero, uma falta de fé. E eu até falei assim, não, hoje eu vou um pouco leve, porque o que Deus foi falando no meu coração durante essa semana, e esses dias que eu não tive, estou dando aula aqui para os irmãos, e tive ouvindo o pastor dando aula, o Emanuel, isso tudo vai me fazendo meditar. E nós vamos vendo como que as coisas estão vindo sobre a igreja, e hoje nós requeremos muito mais das pessoas que estão à frente da igreja, sendo que nós mesmos que somos os membros, não estamos procurando crer naquilo que no começo nós criamos. Aqui tem uma palavra que diz assim,
o ministério de profeta é um dom de Deus para a igreja atual. O profeta, irmãos, ele tem que ser chamado. Por isso que Paulo está falando, é todo mundo profeta? É todo mundo pastor? É todo mundo apóstolo? Tem que ser chamado, irmãos. Você foi chamado para ser salvo. Agora, para estar nesses lugares, você tem que ter um chamado especial. Para falar segundo o coração do Pai. Nem sempre sua mensagem é aceita. No Antigo Testamento, alguns sofreram perseguições terríveis por trazer aos israelitas a mensagem divina. Em o Novo Testamento, os profetas não perderam a preeminência. Eles, juntamente com os apóstolos, eram as colunas da igreja. O que nós lemos no texto anterior? Apóstolo e profeta. Certo? Eles eram o quê? Juntamente com os apóstolos, eram as colunas das igrejas. Atualmente temos a Bíblia, a profecia maior, porém o Senhor continua a levar e a usar os seus porta-vozes para revelar a sua mensagem ao seu povo. Então nós vemos, irmãos, que a coisa é muito séria. Os irmãos que estão assistindo o vídeo, tem muitos irmãos no YouTube lançando seus vídeos com palavras muito edificantes a respeito desta lição. Os pentecostais hoje, eles estão meio perdidos. E na realidade nós temos, principalmente nós os pentecostais, nós temos que tomar o cuidado de não nos transformar em místicos. Começar a ter misticismo dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque Paulo diz a seguinte coisa, que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina e começarão a introduzir o quê? Dentro da igreja aquilo que eles mesmos querem introduzir. Antes de eu colocar a introdução aqui, para os irmãos que estão aqui, eu sei que nem todo mundo é bom de matemática, mas isso está dentro da Bíblia. A partir do ano 605, Nabucodonosor, fala-se da estátua de Nabucodonosor, e eu quero colocar alguma coisa aqui para os irmãos, e quero ver se os irmãos podem decifrar. Na sua Bíblia está 360 é igual a quê para os irmãos? Está dentro da tua Bíblia. Só que se eu vim, é uma profecia, irmãos. Só que se eu vim só com esse número, 360 é igual a quê para os irmãos? A sua Bíblia está dentro da sua casa para quê, irmãos? Certa mulher chamou o pastor, veja bem, nós estamos tratando de profeta aqui. Certa mulher chamou o pastor para jantar na sua casa. Ao sair, o pastor pegou o garfo da mesa e colocou dentro da Bíblia da mulher. E foi embora. E essa mulher, na hora que ela foi lavar a louça, ela notou que estava faltando um garfo. Ela falou para o seu marido assim, olha, o pastor roubou o garfo. Ele levou o garfo embora. Um ano depois, o marido resolveu convidar o pastor de novo para vir jantar na sua casa. Na hora da janta, a mulher perguntou para o pastor a seguinte coisa: pastor, o senhor roubou o garfo da outra vez? Ele perguntou para a mulher assim: irmã, eu não roubei o garfo está aqui dentro da sua casa. A irmã leu a Bíblia quantas vezes esse ano? Se a irmã tivesse abrido a Bíblia, o garfo estaria lá. E a irmã, no dia seguinte, a irmã já teria achado o garfo. Assim somos nós os crentes. Viemos para a igreja apenas para discutir, ouvir e levar nada embora. Assim é a palavra de profeta. Muitos crentes estão morrendo à míngua. Muitos crentes, pastores, obreiros dentro da casa de Deus. Eu fiz uma simples pergunta: 360 é igual a quê?
Dentro da Bíblia está aí. Se os irmãos conhecessem um pouquinho da Bíblia, os irmãos, olhando para esse número, os irmãos poderiam responder. É igual a quê? Isso é numérico, está dentro da sua Bíblia, é plausível para o crente que gosta de ler a Bíblia, sente o desejo de ler a Bíblia. Ele sabe o que é. Então nós nos colocamos na mesma posição dessa mulher com o garfo. Se nós não estudarmos, o pastor vai chegar aqui e você vai apresentar a seguinte coisa: ele está ensinando heresia. Agora, se eu mudar e fazer isso aqui, isso é para os irmãos que estão aqui. Tá ótimo. É igual a quê? 6 vezes 60 é igual a quê? Quanto? 370. Irmãos, sabe o que está acontecendo quando nós olhamos para o ministério de profeta e para o ministério da igreja? Nós não conseguimos ver por completo uma profecia. Hoje, se nós não trazermos aqui o pastor, ele como um profeta dentro da igreja, se nós não trazermos aqui o pastor com o ministério da cura, se nós não trazermos o pastor aqui com o ministério ou o dom de visão, ele se torna como o 360 incompleto em sua matemática. Ele se torna como 6 vezes 60 sem o 360 que é o resultado. É assim que os crentes estão agindo aqui dentro da igreja. É assim que os crentes estão agindo em todas as igrejas. Mas o que isso tem a ver com o dom de profecia? O que isso tudo tem a ver com o dom de profecia? Vamos olhar então. Introdução. A lição desta semana versa sobre dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e o Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Conceito de profeta no Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. É que acabou aqui a tinta aqui, senão eu vou escrever mais algumas coisinhas. Mas vamos só para a revista. Irmãos, e o que a igreja em si ela representa aqui na terra? Mansara, o que a igreja representa aqui na terra? A igreja, para mim, assim, representa aqui na terra é uma porta para o céu, né? É uma porta para o céu, irmãos. É a mesma coisa de ser um profeta na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Olha só em que nós estamos envolvidos. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz. A igreja é o porta-voz de Deus. É a embaixatriz, é o que? A porta onde você vai querer carimbar o seu passaporte para o céu. E nós não estamos conseguindo ver isso. Nós temos 2 objetivos quando nós viemos para a igreja. Alguns têm mais, mas os 2 principais é ouvir a palavra de Deus. O segundo objetivo que o crente tem que ter, não é mais do que isso, é ouvir a palavra de Deus para encher o seu coração. O segundo objetivo é adorar a Deus. As demais coisas serão acrescentadas. É como eu pegar para os irmãos e ler uma palavra literal. Muitas vezes as pessoas não entendem que a Bíblia ela foi feita e escrita para que você medite. Há uma palavra em que, obrigado, irmão,
em que a Bíblia diz a seguinte coisa: quando vós sairdes da cidade, se ali não vos acertardes, o que? Balance, o que? As sandálias dos seus pés. O que isso significa? Vamos trazer daqueles dias para os nossos dias. Significa que quando você sair de um lugar, você não foi aceito, que você não se turbe o seu coração, meu irmão. Que você não fique perturbado porque aquelas pessoas te rejeitaram. Você olhando a palavra daquele dia tem um significado. Você olhando a palavra para os nossos dias, o significado é esse: não fique preocupado com alguém que te rejeita. Vá para outro lugar seguinte. Já é diferente de um obreiro que aqui está mal, vai ali, abre outra igreja, leva algumas pessoas. Irmãos, biblicamente falando, você não sabe o peso que isso tem. Era para isso que os profetas falavam. A irmã pregou aqui há 2 domingos passados uma palavra a respeito de Abigail, mulher abençoada. Se a irmã continuasse, se os irmãos continuassem, não tivesse parado somente ali na meditação da irmã, a irmã vai ver que Davi, ele vai na casa da mulher, leva despojos para aquela mulher, agradece ela por não ter deixado que ele pecasse contra o Senhor. A intenção de Davi no seu coração era ir lá e matar todo mundo. Nós estamos sendo muito superficiais na palavra de Deus. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Jeremias, irmãos, quando nós olhamos 100 anos de Nabucodonosor atrás, ano 605, começa o reinado de Nabucodonosor. Para trás, Jeremias já profetizava que se levantaria Nabucodonosor como rei. Esse é o profeta, ele olha para frente, ele tem visão, ele sabe o que vai acontecer. Deus fala com ele. Significa o quê? Que ele tem o sentimento ligado com Deus. Nós já falamos isso atrás. Esse é o profeta. Não é chegar aqui no auge do momento daquela coisa e começar a profetizar. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, para a nação de Israel. Elias, Eliseu, a profetisa Ruda e muitos outros como os profetas literários Isaías, Jeremias, Daniel. Veja bem, Daniel, ele já entra aqui no contexto e o que Daniel vê? O que Daniel vê, irmãos? Daniel está vendo os nossos dias ainda hoje. Daniel, ele teve uma visão até do fim. Se você olhar lá no final de Daniel, capítulo 12, você vai ver que Nabucodonosor, o reino da Babilônia, se encerra no capítulo 4. Algumas pessoas confundem as coisas e acham que a Babilônia está por inteiro o reinado de Nabucodonosor, o seu filho, o pai de Nabucodonosor. É o livro de Daniel inteiro. A partir do capítulo 4 já é outro rei, é os medos e persas. Nós precisamos conhecer a Bíblia, porque daí, a hora em que surgir um profeta dentro da igreja, nós o conhecemos. E nós não temos essa visão, os crentes não têm a visão, precisa ter. Vamos um pouco para frente. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertências de Deus.
E hoje, muitas das vezes, sabe o que acontece? Eu tenho ouvido muito isso dentro da igreja. Ah, fulano está pregando isso, Beltrano está pregando aquilo. Mas, vem aqui, não foi Deus que colocou no coração dele? Nós que estamos ao redor dele, a Bíblia diz o quê? Apenas julgue. Mas se Deus colocou uma palavra no coração do irmão Adilson, é a palavra que Deus colocou no coração dele para aquele dia, para aquele momento, e dele vem a palavra do Senhor. Aí nós vamos, não, tá um falando isso, outro falando aquilo, aquilo falando outro. Vai na presbiteriana. Existem muitos casos dentro da presbiteriana, irmãos, que não são aceitos. Existem muitos casos dentro da batista que não são aceitos. Por isso que Deus levantou um povo chamado Assembleia de Deus, porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus, e derramou-se o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Não significa que o batista e o presbiteriano não tenham isso. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas e ao seu povo. Quais são os símbolos que Deus usou? Fogo, água. Então nós temos tudo. Jeremias capítulo 31, verso 28, Daniel capítulo 7, verso 1. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Israel, irmão, se você for olhar dentro das profecias bíblicas, hoje ele está no terceiro estágio dentro da palavra de Deus. No terceiro. E quem é o crente? Qual é o crente que não conhece as profecias bíblicas e pode dizer quais são os 3 estágios? Nós estamos falando de profeta. Se não fossem os profetas, nós não conseguiríamos ver isso. É por isso que Deus levantou profetas. Para frente, olha só, o profeta também exerceu um importante papel na vida de conselho, na história e no reinado de Israel. Natã, segundo Samuel 12:1, 1 Reis 1, 8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido. Alguém conhece esse profeta Natã? Pois sua profecia confrontava diariamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a justiça social. A justiça social, irmãos. Veja bem, quando nós olhamos para este ano aqui, nós podemos ver diretamente 2021, deste ano aqui, ó. Você está pensando que Daniel não viu essa data aí? Você sabe por quê? Sabe por que deu-se início ao comunismo? Porque o próprio comunismo se baseou no reinado de Nabucodonosor. O próprio comunismo ali que existe na Coreia do Norte se baseou no reinado de Nabucodonosor. E muitos crentes que estão dentro da igreja não conseguem ver isso. Essa é a função do profeta. É abrir a visão, é trazer a visão para os crentes e os crentes olharem. Está em 1 Tessalonicenses que Paulo ele ensina a esse respeito. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para, sabe o que? Não acontecer conosco aquilo que aconteceu aqui na igreja de Laodiceia. A riqueza consumiu nosso coração, a luxúria consumiu nosso coração. Agora vamos lá, síntese do tópico 1. Vamos pular um pedaço aqui, porque senão o tempo já vai terminar. Diz o que? Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para a nação de Israel, em segundo para povos estranhos. Por que Deus escolheu Nabucodonosor, um gentílico, e o chamou ele de servo do Deus Altíssimo? Através da boca de quem? De um judeu. Vai se entender isso?
Profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola de Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. 2. O ofício do profeta. Agora eu quero destacar: o ministério de profeta cai. O que? Cai diretamente sobre o responsável. O que? De responsabilidade do pastor da igreja. Cai diretamente, porque é ele quem dirige a igreja. Ou seja, ele tem que englobar ministerialmente praticamente todos os dons. Dom de profeta. Por quê? Ele tem que trazer uma visão profética, de dentro da palavra de Deus para a igreja. Ele tem que ter conselhos para a igreja. Ele tem que ter o dom de visão para que a igreja o quê? Cresça. E aí, se for colocar o pastor aqui e perguntar para a igreja: quem dos irmãos tem esse chamado? Quem dos irmãos encararia essa obra? Criticar pastor nós queremos, falar que o pastor está errado nisso, falar que o pastor está errado naquilo outro. Não estou defendendo o pastor não, porque tem muito laranjão por aí. Significa o quê? Quem concorda? O pastor fala assim: irmão, nós vamos mudar você e colocar você aqui. Irmãos, vamos fazer dessa maneira ou daquela outra. O irmão, a primeira coisa, a língua cresce desse tamanho aqui, ó. Em vez de chegar, pastor, vamos orar e vamos chegar em um consenso para ver. Vamos orar mais um pouquinho e nós bloqueamos a visão que Deus está passando através da visão do pastor. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instruímos a Bíblia de estudo pentecostal. Seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas a admoestações, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Cai ou não cai sobre a responsabilidade do pastor isso? Qual que é a visão que a igreja está tendo do profeta da igreja hoje? Por causa da mensagem, Lucas 1,14, por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito, ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Pastor, então você fica preparado, tá? Fica preparado que essas coisas assim de adversidade, a Bíblia está dizendo, você como profeta de Deus, escolhido, chamado de Deus para fazer isso aqui, ó, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo da igreja, o senhor pode estar preparado para isso tudo. Nós aqui, os obreiros, também. Mas está no lugar do pastor, é só o pastor. A função do profeta do Novo Testamento
e é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em Efésios 4, de 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus. Chamado, irmãos. Chamados. Hoje o crente não quer ser chamado nem para salvação. Ele está esperando com uma dúvida incrível. Será que vai acontecer? Está aparecendo os discípulos do lado de Jesus. Jesus está falando: olha, eu vou para o madeiro, eu vou morrer. Porque se eu não morrer, até eu volto na pregação do domingo passado para mostrar para os irmãos a seguinte coisa, a hora que o evangelista Tiago está pregando. Quantos daqui meditaram que naquela hora Jesus está 100% homem ali no Getsêmani? Que ele fala 3 vezes aos discípulos: olha, vigiai e orai, porque esta hora é a hora de quê? Do poder das trevas. Ele está homem, e o pedido dele: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia ali como Deus, o sofrimento que ele como homem precisava passar. 3 coisas acontecem ali: Deus se cala, Jesus está 100% homem, e ele, além do mais, ele está passando pela maior provação do homem, que ninguém pode tirar ele daquela situação. É a hora em que o ser humano tem que passar em várias vezes, em várias situações, sabendo que ninguém vai estender a mão para ele. Então, qual é o seu chamado, irmão? Qual é o chamado do obreiro? É só vir na igreja, sentar nessa cadeira? É o crente vir aqui e ainda sair falando, concordar com muitos pensamentos de outras igrejas que biblicamente não estão dentro do contexto bíblico? Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Tem irmão que não tem amor, irmão. Desculpa. Está dentro da igreja, mas está parecendo uma vara de bambu. Seco. Seco. Se ali não tiver água, ele seca, a raiz fica. Ele seca e não dá mais nada, nem o talo serve. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Veja bem a diferença entre Daniel. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós vemos na Bíblia o livro que nos indica como nos santificar. Por que santificar? E por que devemos viver em santificação? Por quantos reinados Daniel passou? Nós precisamos olhar especialmente para esse livro, porque ele tem um ensinamento para nós obreiros, para nós igreja, que muitas vezes nós estamos brincando de ser crente, brincando com aquilo que Deus está nos ensinando. Vamos pagar um preço muito caro, preço caríssimo. A Bíblia ainda diz assim que nós temos que o quê? Ir até onde nós caímos, para que nós possamos o quê? Nos levantar. E alguns procuram mais a justificação do que o conserto do erro. O que eu falei no começo aqui? Que essas coisas é que proíbe a ação do Espírito Santo no nosso meio. E ainda, por que a igreja, muitos irmãos não são batizados no Espírito Santo? O que tem bloqueado? Falei aqui. Está dentro da lição. Profeta é para apontar isso. Profeta é para apontar. E não tem medo das consequências. O verdadeiro profeta
Duas características do verdadeiro profeta são simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Porque a verdadeira profecia é a palavra e o verdadeiro amor é Jesus Cristo. O falso profeta, já o falso profeta só pensa em si. Olha só, ele está dentro da igreja, ele é o maioral, ele é o melhor, ele sabe tudo, ele é melhor do que qualquer um, só pensa em si, em seu status e benefícios, como muitos hoje que estão dentro da igreja, na frente da igreja, enriquecendo através da palavra, pregando a palavra, sendo que a palavra, o que diz? Duas coisas. A Bíblia diz assim que nós devemos ser merecedores do salário, viver da obra. Ok? E a segunda, que devemos dar a palavra de graça. Hoje não, irmãos. Hoje não. Essa segunda parte está esquecida. Esquecida. O falso profeta, ele pensa em si, em seu status. Profetiza objetivamente a autopromoção do seu ministério, da sua igreja, de tudo aquilo que ele tem no seu objetivo. No seu objetivo. Ele mente, ilude e engana. O que é mentira, irmão? O que é iludir? Iludir é passar uma falsa visão daquilo que está acontecendo, a maior desgraça, e ele está querendo jogar panos quentes. Isso é iludir, iludir o povo. Quanto há transparência, irmão, a igreja ora mais. Quando há transparência, o crescimento da igreja é mais. Agora, quando não, aconteceu um problema, vamos abafar, ninguém pode saber. Não. Ó, se o povo ficar sabendo disso, vai ser um vexame. Cuidado. E engana. Engana por quê? Porque ele é falso profeta. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou quem? Jeremias. Jeremias falou para o povo assim, ó, se entregue à Babilônia. Ananias e mais um povo lá. Não, vamos correr para o Egito, que lá nós estamos salvos. O que aconteceu? Babilônia foi lá e até o Egito, eles o quê? Abraçaram e levavam cativo. E aí? Foi ali que Jeremias morreu. Mataram Jeremias lá, por falar a verdade. Vamos mais para frente. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas, como conhecê-los. Jesus disse que os reconhecerei, o quê? Pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, 15 a 20. Pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter, irmão. Revela o seu caráter, revela quem ele é. Veja bem, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Como já surgiram muitos pregadores aqui, vieram do Brasil. Irmãos, tem um pregador aqui que em quatro estadias, em grandes eventos aqui no Japão, brasileiros, que comprou fazenda no Brasil. 4 vezes que veio para o Japão. Para os irmãos terem uma ideia, nesse tempo todo, de 30 anos que eu estou aqui no Japão. Eu não estou dizendo que eles são falsos profetas.
Eu estou dizendo que eles são oportunistas. É aquilo que está dizendo aqui. E nós, os crentes, hoje, da nossa era hoje, veja quantos grandes eventos tem aqui hoje. Cada ministério está trabalhando da sua maneira. Você sabe por quê? Se um escorregar, todo mundo escorrega. Todo mundo está, sabe o que, pisando? Em sabonete dentro de banheiro. Porque aquilo que era para tomar cuidado lá no começo, hoje está tomando cuidado 3 vezes mais. Falso profeta, pessoas para requerer a igreja, irmãos, estão cheios. Porque a oportunidade, o pastor Givaldo teve me contando aí a respeito uns casos que tiveram por aqui. Eu não chegou ao meu conhecimento não, mas para vocês verem como que as coisas aqui, pessoas dizendo que estavam em necessidades, passavam na igreja, né, pastor? Passava na igreja, a igreja se comovia, imagina 50 pessoas, irmãos, dá uma oferta de 1.000, alguém dá 5.000 por causa da sua necessidade. Aí aqui faz uma oferta de 200.000 ou de 100.000. Eu vou para outra igreja e faço lá outra oferta. Oh, irmãos, eu preciso. A igreja lá não está sabendo que eu passei aqui. Temos que tomar cuidado. Falsos profetas estão se levantando e hoje, nos nossos últimos dias, irmãos, se nós não conhecermos a Bíblia, vão entrar pessoas dentro da nossa igreja e muitos já estão se aproveitando do que já está se colocado. Nós não podemos ser bobo. Ainda sobre os falsos profetas, apesar de um falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala com grande eloquência. Não sou falso profeta não, irmãos. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Ou seja, verdadeiro. Na obra, assim diz o Senhor. John Bever diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo. Vimos que tal ministério, juntamente com os apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Ou seja, os apóstolos, irmãos, a profecia, o dom de profeta, o ministério de profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a maneira do Velho Testamento, o profeta do Velho Testamento, e a maneira do Novo Testamento, eles são distintos, mas unidos. Continua-se, porque senão Deus não deixaria ser escrito na palavra de Deus que os 2 pilares da igreja estão em apóstolos e profetas. Era um dos pilares na liderança da igreja e do primeiro século. Apesar de, ao longo da história, a igreja, o ministério de profeta, ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Isso significa, irmãos, que nós temos que ter cuidado redobrado dentro da igreja. Dentro da igreja, nós temos que ter cuidado. E existem outras diretrizes a respeito do ministério de profeta que nós deveríamos estudar. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós matamos, o irmão recebe uma profecia que vem de Deus e nós colocamos um ponto de interrogação
são no irmão. E aquilo, como eu falei no começo, há um bloqueio. E o Espírito Santo de Deus não pode agir. Tudo nós queremos ter o conhecimento. É igual que tem um assunto que só o pastor conhece. Só o pastor conhece e ele não pode divulgar o assunto. Mas ao que está ao redor, ele está acontecendo alguma coisa. E ele está curioso para saber o assunto que o pastor sabe e quer saber. E muitos crentes são assim. Se for para o pastor falar, o pastor vai falar, irmãos. Assim é o profeta. Não fica colocando dúvida naquilo que Deus quer falar e Deus quer fazer, não. Porque senão o Espírito Santo de Deus, ele sabe o ontem, o hoje e amanhã. É como esse tempo de Israel aqui, ó. Deus trabalha para trabalhar na nossa era, no nosso tempo de relógio, dia, ano e mês. Deus trabalha em 3 tempos. Porque senão nem eu e nem você existiria.